A graça e a paz. Amados, estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa lição bíblica da escola dominical. Nós estamos hoje estudando aqui, esse trimestre que vai de outubro, novembro e dezembro, Essa revista aqui, na verdade, ela seria, estaria terminando em setembro, mas devido à pandemia, nós vamos estudar essa lição agora, no final do ano agora, outubro, novembro e dezembro. E hoje nós temos aqui a primeira lição. Nós vamos estudar o livro de Jó, um livro muito importante. E hoje nós vamos estudar o livro de Jó. Semana que vem, quem era Jó, Jó e a realidade de Satanás, o drama de Jó, o lamento de Jó. Vai ser uma lição muito importante, Nós vamos aprender muito nesse trimestre. Mas hoje nós vamos estudar o livro de Jó, ok? E a nossa verdade prática, ela diz: o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas sobretudo uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida, Devido à nossa limitação, limitação humana, o ser humano tem muitos questionamentos de coisas que acontecem que ele não entende, E o livro de Jó é um dos livros da Bíblia que traz muitas respostas para essas situações. O texto áureo diz: eis que temos por bem-aventurado os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago capítulo 5, versículo 1. E a nossa leitura bíblica em classe, ela está em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, Ezequiel 14, versículo 14, 19 e 20, e Tiago capítulo 5, verso 11. E o objetivo geral dessa primeira lição é mostrar que o livro de Jó é uma poesia inspirada que retrata o dilema vivido por uma pessoa histórica, que não é uma ficção. Realmente Jó existiu, e foi um grande homem de Deus. Vamos lá. A nossa introdução aqui, ela nos traz à memória muitos questionamentos, Por que Deus permite que o justo sofra tanto e às vezes até o ímpio prospere, Então, existe na vida da gente muitas perguntas sem resposta, Na vida da gente tem coisas que nós nunca vamos conseguir entender, certo? Não é o caso aqui do livro de Jó, que a resposta vem surgindo, no decorrer do livro. Mas a vida da gente mesmo, nós não vamos encontrar resposta para tudo nessa vida, entendeu? Há muita coisa que você não vai ter resposta, há muita coisa que você não vai conseguir entender, há muita coisa que você não vai conseguir mudar, tá entendendo? Tem coisas na vida da gente e nós vamos lutar para mudar, mas não vamos conseguir. Nós temos que se conformar com isso. Tem coisa que você nunca vai mudar, tem coisa que você nunca vai entender, entendeu? E tem coisa que você nunca vai ter resposta. Essas são as grandes perguntas, os grandes questionamentos que ficam, que a gente não consegue, Então a gente, não é questão nem de se conformar, é de aceitar que tem coisa que não dá mesmo para a gente resolver, e a gente tem que procurar a melhor maneira possível de viver aquela situação, entendeu? Então, tem coisas que nós nunca vamos conseguir fazer, certo? A vida tem seus mistérios, e é essa situação do mundo que nós vivemos na nossa limitação. Então, nós vamos estudar esse livro aí, é um livro diferente, na estrutura, no conteúdo, mas veremos a grandeza de Deus nesse livro, Nós vamos ver como Deus opera. Um caso, você imagina você no lugar de Jó, tudo que ele perdeu, com certeza na nossa mente era um caso perdido, Era um caso perdido. Mas para Jó não foi um caso perdido, por quê? Porque a sua confiança não estava nele, não estava no horizontal, a confiança de Jó estava em Deus. Por pior que esteja a tua situação no momento,
Se a tua confiança está em Deus, querido, não tem nada perdido, certo? Não tem nada perdido quando a sua confiança está em Deus. Eu acredito que nenhum de nós jamais viveu a situação que Jó viveu. E Jó depois recebeu tudo em dobro. Por quê? Porque foi Deus que estava no negócio, né? Então é uma situação que nós devemos entender, certo? Esse é a melhor coisa que nós podemos fazer, é procurar entender a forma como Deus age, certo? Bem, vamos lá. A autoria e local, data do livro de Jó, certo? Vamos ver aqui. O autor do livro, o nome do livro é o livro de Jó, né? O nome é esse. Agora, quem escreveu o livro de Jó? Bem, as opiniões são diversas, né? Uns dizem que foi Moisés, outros dizem que foi Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías, né? E na minha opinião, humilde opinião, para mim o mesmo que escreveu o livro de Gênesis, para mim é o mesmo que escreveu o livro de Jó. Na minha humilde opinião, certo? Um diz que foi Salomão, outro diz que foi Eliú, alguns dizem que foi Moisés, Salomão, por aí. Mas na minha humilde opinião, para mim, quem escreveu o livro de Jó foi o mesmo que escreveu o Pentateuco. O mesmo que recebeu as revelações de Deus para escrever o livro de Jó, na minha humilde opinião, é o mesmo que recebeu a revelação do primeiro capítulo de Gênesis. Primeiro, segundo e terceiro. Certo? Bem, os teólogos liberais, minha opinião, hein? Bem, os teólogos liberais que não acreditam, né, na inspiração divina da Bíblia, né, atribuem a autoria do livro de Jó a diferentes autores, né, em diferente época. Cada época alguém escreveu um pouquinho, como se fosse uma coxa de retalho, né? Mas não é por aí. Nós cremos, né, como o cristianismo histórico conservador, que nós cremos, né, na inspiração da Bíblia e não cremos que o livro de Jó seja uma ficção religiosa, certo? De jeito nenhum. Nós acreditamos na Bíblia como inspirada por Deus. Então, é um livro tremendamente importante para o cristão. Ali você entende o mover de Deus e que quando Deus está no negócio, não tem caso perdido. É essa a situação, né? Então vamos lá. Sabemos que o autor da Bíblia é Deus, mas ele usa os escritores, né? Então, a pessoa histórica de Jó. Jó era uma pessoa real. Tanto é que em Ezequiel, né, capítulo 14, versículo 14 e 20, fala de Jó, né, fala de Daniel, e você vê que ele está ali incluído ali, Jó, entendeu? Então Jó é um homem que existiu, não é um símbolo, ok? De jeito nenhum. Ele é uma pessoa viva, histórica, ok? Isso aí nós temos que ter certeza disso. Ele era uma pessoa real. O próprio Tiago fala, viste a paciência de Jó? Então, é uma figura histórica, né? Então, a terra de Jó. Jó era de uma terra chamada Uz. Era uma terra também real, não era uma terra fictícia. Essa terra de Jó ficava a oeste da Arábia, né? Jó era mais para árabe do que para judeu, né? A época de Jó era o período patriarcal, certo? O período patriarcal, Jó era o sacerdote da sua casa, ok? E como instituição, né, não existia o sumo sacerdote como existia no tempo da lei. Então, por essa situação aqui, sendo Jó o sumo sacerdote ali, sendo sacerdote da sua casa, né, fazendo sacrifício e tudo pela família, a gente vê que ele estava no período patriarcal, não era no período da lei.
as suas filhas também eram co-herdeiras com seus filhos, coisa que na lei não tinha como, né? Então, é essa situação aí que a gente entende a forma como funcionava o livro de Jó. A época era patriarcal, um período muito importante, né? Que mais se propaga aqui é Abraão, Isaac e Jacó, né? Patriarcas importantes nessa época aí. Bem, vamos lá agora para a parte 2 aqui, a estrutura literária do livro. Bem, o livro de Jó, primeiramente, o leitor que deseja ler o livro de Jó precisa dar conta que está diante dele uma obra de natureza poética. Embora isso aí não quer dizer que ele não seja inspirado, né? É um livro inspirado por Deus, mas é de natureza poética. Isso aí não torna ele menos inspirado, porque na Bíblia não existe um livro mais nem menos inspirado do que o outro. A inspiração plenária da Bíblia é uma só. Não tem um livro mais inspirado do que o outro. Não tem um livro mais importante do que o outro. Não existe isso. Está entendendo? Todos os livros são inspirados iguais. Todos os livros têm a mesma importância. Agora, tem livros que são adequados para determinados momentos, né? Tem livro que é adequado para certas situações, outro não. Aí é diferente. Adequado para aquele momento. Há momentos da sua situação espiritual, né, você sente necessidade de ler um salmo. De repente, é outra necessidade, você quer ler o Evangelho, ou você quer ler uma epístola, você quer estudar uma doutrina. Então, existem livros adequados para qualquer situação, mas inspiração e importância são todos iguais, tá? Isso aí a gente não pode esquecer, ok? Vamos lá. Então, a estrutura do livro, segundo o autor, né, aqui, demonstra uma combinação de prosa, poesia, né? Então, nessa ordem aqui, eu vou ler aqui, ó, o texto. Isso é muito importante, principalmente para quem, né, percebe esse texto aqui como prosa e poesia. Bem, o texto é uma combinação de prosa, poesia, prosa e poesia, poesia e prosa, nessa ordem. É assim que funciona o livro de Jó. Ele está inteiramente organizado assim: uma prosa nos primeiros capítulos, certo? Uma longa poesia no meio, mais uma prosa no último capítulo. Assim, o prólogo, né? Jó, capítulo 1 a 2, 13, e o epílogo, que é Jó 42, de 7 a 27, estão em prosa. O texto intermediário em poesia. Aqui, né, prosa é o discurso direto, certo? Prosa é o discurso direto, texto organizado em parágrafo. É isso que é prosa. Prólogo, a primeira parte de um texto. Epílogo, o desfecho de um texto, certo? Estilístico, relativo ao estilo, forma de usar as palavras. E paralelismo é semelhança, correspondência entre duas coisas, entendeu? E agora vamos ver aqui a organização. A organização diz aqui, no texto, em poesia, há a seguinte organização: um monólogo, certo? Feito por Jó, 3 ciclos de diálogo entre Jó e seus amigos, que são Elifaz, Bildade e Zofar, certo? 4 outros discursos de um quarto amigo, o jovem Eliú, que alguns até dizem que foi ele que escreveu esse livro, né? Eu creio que foi Moisés, continuo com a minha opinião. Eliú, seguido pela revelação de Deus, onde ele manifesta seu poder e graça. E finalmente, né, a humilhação de Jó diante da revelação divina e sua restauração completa, ok? Então, esse livro também, ele tem abundância de figura de linguagem, certo? O livro é rico em metáforas, né? Qual a finalidade das metáforas? As metáforas, elas são usadas pelos autores bíblicos
para dar mais expressividade e vivacidade ao texto. A finalidade é essa, entendeu? Para dar mais vida ao texto, nesse sentido, né, literário, ok? Essa é a finalidade das metáforas. Quando João usa algumas hipérboles também lá no Evangelho, quando ele fala, né, que se Jesus fosse escrever tudo que Jesus falou, o mundo todo não ia caber os livros. Quer dizer, isso é uma hipérbole, né? E isso aí dá o quê? Mais uma expressividade, é um exagero que nos desperta para compreender melhor o que ele quer dizer. Isso é muito importante, né? Então vamos aqui agora para a parte final. A estrutura literária, né, daqui, que nós vimos, foi importante. Agora nós vamos ver aqui a parte 3. A natureza da mensagem do livro de Jó. Vamos ver essa importância aqui. Bem, por que o justo sofre? Na cabeça das pessoas, o justo não pode sofrer, né? Então essas são questões e perguntas que são muito importantes, é claro, mas que são levantadas no livro de Jó, que são também de natureza teológica e filosófica, né? Então, por que o justo sofre? Não entra na cabeça de ninguém achar que um inocente deva sofrer, né? Mas no mundo tereis o quê? Aflição. Nós vivemos num mundo pecaminoso, vivemos num mundo impiedoso, está entendendo? Vivemos num mundo de inveja, de ciúme, de tristeza, de angústia, de perseguição, de calúnia, e vivendo numa situação dessa, sobra para o inocente, sobra para o justo, está entendendo? E ao contrário, os ímpios, né, prosperam, enquanto o justo sofre. Quantos ímpios prosperam, né? Pelo menos até um certo limite e dentro da permissão de Deus. Agora, nós temos um exemplo, por exemplo, mesmo que seja em outro contexto, Jesus sofreu inocente. Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus assumiu uma culpa que não era dele, para poder salvar a humanidade pecadora que quiser aceitar Jesus. Entendeu? Porque ele já nos aceitou. Quando ele morreu na cruz, ele morreu de braço aberto, aceitando todos que querem. Mas agora nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que ir. Aquele que quiser vir após mim, né? Então Jesus foi um inocente que morreu, mesmo em outro contexto, certo? Morreu pelos nossos pecados. Mas a questão do sofrimento do inocente é a principal delas, entendeu? Por que os ímpios prosperam? Aí você olha assim, puxa vida, aquela pessoa ali é má, faz isso, faz aquilo, olha só como é que ela prospera, né? Então, a questão do sofrimento do inocente, né? Porque o justo sofre e os ímpios prosperam, os estudiosos, né? Eles tentam explicar esse dilema, tentam, né? Esse dilema humano, os teólogos, filósofos, né? Então, no contexto do livro de Jó, prevalecia a ideia de que somente os maus sofriam devido aos seus pecados. E se havia sofrimento, havia culpa. Entendeu? No livro de Jó, ele trazia essa ideia dentro do seu contexto, né? Que somente o mal, por exemplo, se Jó estava sofrendo, houve esse diálogo entre ele e os seus amigos entre aspas, né? Houve esse diálogo lá porque eles ficavam pensando, não, se Jó está passando uma prova dessa, ele fez alguma coisa errada. Não é assim que a gente pensa? Quando você vê alguém sofrendo, quando você vê alguém passando uma prova tremenda, não vem esse pensamento? Não, esse cara fez alguma coisa errada, esse irmão, não sei não. Ele vacilou aí, porque esse sofrimento não é à toa, ele fez alguma coisa errada para estar sofrendo desse jeito. Ele tem alguma culpa. Era o que se pensava de Jó.
mas Deus já tinha dado testemunho para o próprio diabo de que Jó era irrepreensível, não tinha culpa nenhuma para sofrer daquela maneira, e sofreu. Está entendendo? Então a situação é essa, nós somos tentados a julgar as pessoas. Se ele está sofrendo, ele fez alguma coisa errada, mas nem sempre é assim, certo? Então, o contexto do livro de Jó prevalecia essa ideia. Agora, em todo o livro de Jó, o autor, ele procura fazer o quê? Mudar essa visão. Não é por aí. O próprio Jó não fez nenhuma coisa tão grave. Ele era um pecador comum. Não era perfeito, né? O próprio Deus dá um testemunho tremendo. Nós vamos ver no decorrer desse trimestre, né? Então, é essa situação. Não quer dizer porque alguém está sofrendo, está passando uma prova terrível, é porque ele fez alguma coisa errada ou ele tem culpa. Não, não é por aí. Não é essa forma essa visão, essa forma de ver as coisas é completamente equivocada, certo? Bem, finalmente aqui a questão é a seguinte: existe bondade desinteressada, certo? Bem, as pessoas acham, né, que qualquer prática religiosa não passa de barganha, né? Essa também era a tese do diabo. O que o diabo queria dizer? Bem, Jó é crente porque ele tem recompensa, entendeu? O que o diabo queria dizer? Que Deus comprava a adoração de Jó, né? Ele falou para Deus: Deus, tu cercou a casa dele, tu protege ele, tu está comprando a adoração dele, tira as bênçãos dele para tu ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Satanás, ele é o acusador, né? Então Jó aqui, ele foi acusado também. Ele acusou Deus de comprar a adoração de Jó e acusou Jó de barganhar a sua adoração, como quem diz assim: eu adoro a Deus porque ele me recompensa, se ele não me recompensasse eu não adorava ele. O diabo só faltou dizer para Deus que desse jeito até ele era crente. Mas a gente sabe que o diabo ficou envergonhado, que o maior desejo de Satanás era ver Jó blasfemar contra Deus, mas ele não conseguiu, certo? Assim, quem não é crente, né? Deus mostrou ao diabo que Jó era crente porque amava a Deus, nem não a bênção. Agora, tem muito crente que ele ama mais a bênção do que a Deus. Tem até aqueles crentes que falam assim: ah, meu negócio é entrar no céu, quero saber de mais nada, entrei no céu, tá bom. Ele ama mais o céu do que a Deus. Eu acho que o maior interesse nosso é amar a Deus acima de todas as coisas. O maior interesse nosso deve ser de viver eternamente com Deus. O céu é bom, lógico, nós vamos querer o céu, mas o objetivo não é o céu. Primeiro é Deus, depois o céu. Mas tem pessoas que entrei no céu, tá bom. Então, Deus quer ser amado acima de todas as coisas, entendeu? Então, Jó mostrou ao diabo que ele era o quê? Fiel a Deus. Temos que mostrar mesmo, no nosso testemunho, para o diabo, para o mundo, para quem quiser mostrar que somos fiéis a Deus. Acabou. Independente de barganhar. Se Deus me der isso, eu faço isso. Tem gente que ainda fala que vai encostar Deus na parede. Cuidado. Bem, pode um homem compreender Deus? Vamos ver o final agora. Muito importante. Pode um homem compreender Deus? Bem, no final do livro de Jó, mostra os impactos que a revelação divina teve. Porque a partir do capítulo 38, Deus começa a se manifestar e ele começa a se revelar para Jó. Entendeu? Você lê ali aqueles versículos 38 a 42, você vai ver como Deus, de uma forma tremenda, ele começa a se revelar para a pessoa de Jó. E essa revelação, quando Deus se revela para Jó, Deus traz um impacto na sua vida tremenda, entendeu? Essa revelação divina trouxe um impacto
sobre a vida de Jó, e quando Deus se revela a alguém, traz impacto na vida de qualquer pessoa. As pessoas, quando Deus se revela a ele, eles são transformados, eles são mudados, né? O próprio apóstolo Paulo, no caminho de Damasco, ele teve ali um impacto tremendo daquele encontro com Jesus. Aquela revelação ali trouxe uma mudança profunda para o apóstolo Paulo, que a partir daquele momento ele nunca mais olhou para trás. Foi fiel até o último dia, né? Então, na terra, graças a Deus. Então, essas revelações, né, de Deus para nós traz mudança. Jó mesmo falou: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O que ele quis dizer? Eu era mais teórico, hoje eu sou prático, hoje eu tenho experiência com Deus. Então, Deus quer tirar a gente da teoria. Às vezes nós somos fiéis, mas somos fiéis na teoria só. Mas Deus quer nos tirar da teoria e nos trazer para a prática. Nós não temos que conhecer Deus só de ouvir, mas de ver, ter experiência com Ele, ser transformado por Ele. Jó, embora o próprio Deus deu testemunho dele, ele era irrepreensível, mas ele teve uma experiência profunda com Deus, certo? Então, quando o crente ele contempla a majestade de Deus, como Jó contemplou, como Paulo contemplou e outros, né? A nossa vida muda, a nossa consciência de Deus muda, certo? Então a questão de Jó não era tanto dele querer entender, a questão de Jó aqui era que ele precisava experimentar, ele precisava ter experiência com Deus, e essa experiência mudou a vida dele completamente. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, né? Então, amado, que bênção, né? É essa a lição. Então, semana que vem, nós vamos estudar quem era Jó. Se prepara para mais uma lição extraordinária, tá bom? E eu quero aproveitar e te fazer um apelo, né? Um pedido. Se inscreva no nosso canal. Nós ficamos aí parados nessa pandemia, mas agora estamos voltando aí. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, convide outras pessoas para se inscrever no meu canal. Nos ajuda aí a divulgar a palavra de Deus, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima lição, a lição de número 2, tá bom? Um abraço e Deus te abençoe. Amém? Dá o seu like aí e se inscreva.